Olá, eu sou o Edmar Araújo e eu te convido para um bate-papo super interessante que a gente vai fazer aqui na internet. Você é o meu convidado. Hoje eu estou recebendo o Eduardo Lacerda, que é mestre em engenharia elétrica, dedicando a sua pesquisa à criptografia e à proteção de dados. Ele também dedicou quase uma década da sua carreira à certificação digital. E aí, Lacerda, tudo bem? Tudo bem, Edmar? Como vai? É um prazer falar contigo novamente, falar com todos aqueles que estão nos ouvindo. E um feliz 2022, né? Muito próspero, de muito trabalho para a gente, né? A gente está sentindo falta de debates elevados na ICP Brasil e por isso eu resolvi convidar o meu amigo Eduardo Lacerda para esse bate-papo. Primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer nessa conversa é: a certificação digital ICP Brasil ainda tem futuro? As pessoas ainda vão utilizar a certificação digital ICP Brasil? Edmar, interessante a gente iniciar o nosso debate, a nossa conversa com isso, porque a resposta é sim, de prima. Porque assim, o certificado digital, como insumo, como commodity, ele faz muitas coisas que hoje a nossa sociedade precisa e tem muita relevância na prática do dia a dia, né? Então, para muito além de uma assinatura em documentos digitais, seja ela numa nota fiscal, seja ela num processo eletrônico, enfim, todas essas questões que permeiam a nossa sociedade e essas aplicações, né, no dia a dia, o certificado digital hoje ele é uma commodity, por exemplo, que pode servir e serve, né, para fazer proteção de dados digitais, né, de uma empresa ou de uma pequena parte da sociedade, de um cidadão. Então, o certificado digital ele tem todas as ferramentas para fazer coisas que vão além de uma assinatura, que exploram outras tecnologias, que exploram outros mercados de trabalho. E isso é muito interessante do ponto de vista de futuro, né, de mercado de trabalho, de abertura de oportunidades. Enfim, existem muitas coisas que têm que ser exploradas. É claro que, como qualquer tecnologia, ela vai precisar se adaptar, ela vai precisar evoluir, ela vai precisar se adequar a novas realidades, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, quanto de vista do procedimento, quanto de vista de modelo de negócio. Mas eu não tenho a menor dúvida que sim, que a resposta é um sim e que ela vai permear a nossa sociedade ainda por muitos e muitos anos. Se a certificação digital vai permear a sociedade por muitos anos, o que a gente pode então pensar da autoridade de registro? Qual é o papel da autoridade de registro, além de entregar esse certificado digital que serve para cumprir obrigações com o Estado, por exemplo? Legal, assim, uma das coisas importantes que eu acho que a gente tem que perceber nessa transformação da nossa sociedade, da sociedade da informação, das tecnologias que estão por vir, é que elas vão se aderindo, né? Cada uma vai aderindo um pouquinho ao outro. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para aqueles que estão nos assistindo aqui. Se você for pensar em tecnologias de criptomoedas, blockchain, se você for pensar em procedimentos e insumos para proteção de dados, se você for pensar em assinatura digital e tantas outras coisas, agora a gente está falando aí de NFTs, né, metaverso, essas questões, você vai ver que tudo isso, toda essa concepção, ela gira em torno de um tema, que chama-se criptografia, né? Chama-se esse algo tecnológico, matemático, de difícil compreensão na sua raiz, mas que a gente tem como produto, né, essa vertente do certificado digital. Então, se você for perceber, isso tudo está num invólucro de criptografia. E para a autoridade de registro, eu costumo dizer que a autoridade de registro ela tem dois grandes ativos na sua mão. O primeiro grande ativo que ela tem na sua mão é ela conhecer o seu cliente. Então, ela sabe com quem ela está interagindo, ela sabe qual é o tipo de empresa, ela sabe qual é o tipo de cidadão, ela tem essa interação, ela faz isso, né, diariamente. Esse é o grande mote de uma autoridade de registro. E a segunda coisa é que ela entrega um insumo. Ela entrega um insumo que se chama criptografia para essa sociedade, para essa parte da sociedade. Que pode fazer, como eu disse na minha inaugural, na minha primeira fala, que pode fazer um monte de coisas. Então, assim, se a autoridade de registro, se o agente de registro perceber
que ele tem esses dois ativos muito claros, que é do dia a dia dele, e claro, se profissionalizar, se especializar e começar a perceber que ele pode entregar outras coisas, por exemplo, como uma solução de proteção de dados à empresa, porque proteção de dados digital, Edmar, nada mais é do que você usar aquela chave pública que você está entregando, é usar a criptografia para proteger os dados, né, para que você não deixe os dados em aberto. É criar um procedimento, a gente vai ter um software, ter algo que possa fazer essa encriptação, né, essa proteção que a gente chama, mas a autoridade de registro, ela é essa interface, ela tem essas duas coisas já no seu mundo. O que ela precisa? Ela precisa entender essa oportunidade. Né? Ela precisa entender do que as tecnologias que estão vindo e se agarrar a ela. Né? A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Por exemplo, sobre essa questão de será que o quanto que a tecnologia tira emprego, né? Vai tirar, vai desvirtuar ou vai acabar com uma profissão. Né? E nesse sentido, eu tenho bem na minha memória uma frase que o Obama fala que assim, a tecnologia, de fato, ela pode perturbar algum nível de processos dos profissionais. Mas o que precisa, e todo mundo se atentar, Estado e os profissionais, é que a nova tecnologia, os novos processos, elas também abrem oportunidades. E eles vão abrir oportunidades, eles estão abrindo oportunidades. O Estado tem que facilitar essa leitura e o profissional precisa perceber. Então, uma das coisas, por exemplo, que a autoridade de registro precisa perceber rapidamente é que ela precisa ser muito mais do que simplesmente entregar um certificado digital e falar, assina a sua nota fiscal com essa questão. Não! Ela tem um produto que ela entrega na mão da sociedade, da empresa, do cidadão, que faz muito mais coisas. Se ela se preparar para isso, se ela se preparar, por exemplo, para ser também uma empresa que vai fornecer soluções de proteção de dados, e aí precisa conhecer a legislação, precisa entender qual é o processo, precisa construir um software e entregar isso para a empresa, ou seja, precisa fazer a parte de consentimento, enfim, precisa entender esse mundo. Se ela entender esse mundo, ela tem a faca e o queijo na mão de explodir, de explorar essa oportunidade. E aí você vai agregando coisas à autoridade de registro. Né? A autoridade de registro, que como eu falei, tem dois ativos espetaculares na mão, ela começa a passar a ter outras coisas, outras entregas, outras tecnologias a serem exploradas e outros canais, outros modelos de negócio que também podem ser explorados sobre o mesmo insumo, sobre criptografia, que é o grande mote da autoridade de registro. Agora você falou de NFTs, você falou de metaverso. A gente está, de certa maneira, esses temas, eles remontam a um tema maior que é a transformação digital. Como é que uma autoridade de registro pode participar dessa transformação digital como um ator ativo nesse cenário? Então, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de mencionar que é importante nessa questão da transformação digital, né? Assim, vamos lembrar que a autoridade de registro, ela é um ente credenciado, né? Então ela é um ente que passa por processos de auditoria. Sejam eles mais simplificados, mais, enfim, robustos, isso depende aí, evidentemente, da norma consagrada em cada país, né? Mas a autoridade de registro, ela é uma entidade segura. Ela é uma entidade de segurança, ela é uma entidade que passa por processos. Então, quando você fala em transformação digital, efetivamente, você precisa pensar em algumas questões, né? Então, a parte de segurança é muito importante, ou seja, como é que você cria procedimentos de segurança para que aquela interação digital, virtual, ela não se desvirtue, ela não torne uma fraude consagrada, etc, etc. Você precisa pensar no modelo de negócio, né? Você precisa pensar em custo, você precisa em pensar em como você vai atingir o seu objetivo e efetivamente pensar no modelo de negócio para cada empresa, para cada cidadão, etc, etc. E você precisa pensar numa coisa que é muito importante, que é como o usuário está aderindo àquela tecnologia, é a experiência do usuário com aquela tecnologia. Eu acho que esse é o tripé de uma transformação digital, né? Você pode falar em segurança, você pensar em modelo de negócio e você pensar em experiência do usuário. Acho que a autoridade de registro, que evidentemente enxergar oportunidades de novos negócios nisso, que está inserido no modelo de negócio, ela tá pronta, ela está preparada para o que possa vir. Seja ele, uma empresa quer fazer alguma coisa em blockchain, por que não uma autoridade de registro não pensar em alguma coisa nesse sentido? Uma empresa quer construir, como a gente estava discutindo aqui, uma questão de produção de dados, por que não a autoridade de registro não se preparar para essa transformação? Por que ela não ofertar esses serviços todos ao mesmo tempo?
Eu acho que tem um grande canal de ser explorado. Então, assim, a autoridade de registro precisa pensar nesse tripé. Pensando nesse tripé, ela vai estar pronta, ela vai estar qualificada para chegar no usuário final, para chegar exatamente onde a sociedade tem feito, né? Assim, o governo também, né? O governo tem feito muito nessa parte, transformar os nossos serviços naquela questão física, burocracia, etc, para um mundo mais interativo, para um mundo mais digital, menos burocrático, né? E é óbvio que, por exemplo, a gente está falando de muitas coisas, como você citou, de metaverso, criptomoedas, etc, que foge muito da percepção hoje do cidadão comum, né? São ainda termos ainda pouco palpáveis, né, para a nossa sociedade, mas eles vão crescendo, eles vão tomando conta. Então, o que esses modelos precisam fazer? Precisam fazer exatamente isso, precisam criar uma experiência do usuário espetacular, precisam criar oportunidades e modelos de negócio e precisa ter embaixo disso tudo um arcabouço de segurança. Eu acho que a autoridade de registro tem uma grande oportunidade, sabe, Edmar? Assim, é como eu vejo, assim, a autoridade de registro tem uma grande oportunidade, exatamente por ter esses dois ativos que a gente comentou, conhecer seu cliente e o insumo criptográfico. Eu acho que ela pode explorar esse mundo tremendamente. Eu acho que é um novo caminho para a autoridade de registro. Mas, alerta, é óbvio que a gente precisa, e eu sei que essa é uma bandeira que você defende muito, Edmar, ela precisa se profissionalizar. O profissional, o agente de registro, precisa tomar outros rumos, que não é só aquela questão de, eu vou ali fazer um serviço de identificação. Não, precisa pensar, estudar e materializar esse novo mundo. Transformação digital também é cultura, e cultura envolve uma série de conhecimentos. Quais os conhecimentos, então, o Eduardo Lacerda, que o agente de registro precisa para também estar incluído nessa transformação digital, para que ela não seja um fator de exclusão profissional para ele? Vamos lá. Eu acho que primeiro é estar antenado, ou seja, está lendo o tempo todo sobre tecnologia. Então, está lendo sobre essas oportunidades, está lendo sobre essas questões que estão vindo. Isso eu acho o primeiro passo fundamental, né? Então, você precisa estar antenado, precisa estar ali, up to date, com absolutamente tudo que está saindo, com tudo que está sendo discutido, participar de fóruns, entendeu? Assim, abrir uma rede para discutir essas questões novas tecnológicas, enfim, precisa isso. Segunda coisa é entender a legislação. Você precisa captar o que a legislação está lhe permitindo, o que a legislação está consagrando, positivando, né? Então é muito importante que esses profissionais entendam, para essas áreas tecnológicas, o que a legislação fala sobre o tema. Então isso é fundamental, né? E nesses dois sentidos, procurar a capacitação. Procurar onde é que eu posso explorar, para onde eu posso rumar a minha autoridade de registro, o que eu preciso fazer, aí em termos de negócios, em termos de, enfim, de correr atrás, né, de construir um novo modelamento ou abrir mais portas do que simplesmente vender um certificado digital. E aí é procurar essa capacitação do modelo de negócio, capacitação da tecnologia, entender isso, para poder falar sobre isso, para poder efetivamente vender isso com as empresas. Então eu acho que é esse mais ou menos o caminho, tá? Nesse papo comigo, Edmar Araújo, a gente conversa com o Eduardo Lacerda, que é perito criminal da Polícia Federal, é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e dedicou quase uma década da sua vida profissional à certificação digital. Quando a gente fala em legislação no Brasil, muita gente desconhece de alguns diplomas que já estão validados, como, por exemplo, a Lei 14.063 de 2020, que é a Lei das Assinaturas Eletrônicas. E essa lei introduziu aqui no Brasil o conceito de assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada. De modo resumido, Lacerda, como é que a gente pode entender cada um desses tipos de assinatura e onde eles podem ser usados? Vamos lá. Deixa eu fazer um disclaimer antes, né, Edmar, só para a gente chegar ao final da pergunta. Assim, o processo de construção, né, da 14.063 foi um processo longo, né? Ele não foi um processo
rápido, estanque, enfim, houveram muitas discussões a respeito disso e muitas controvérsias, tá? Assim, existiram no passado leis que queriam, por exemplo, fazer com que processos de assinatura como usuário e senha tivesse ampla integridade a documentos eletrônicos, ou seja, esse é um assunto bastante controverso, bastante difícil de ser tratado, né? Então, assim, chegar na 14.063, ele vem de uma discussão, se eu salvo qualquer engano, assim, uma discussão de 5, 6 anos, tá? Para a gente tentar formatar. Então, deixa eu dizer uma coisa para o seu público, que é a primeira vez que eu vou dizer assim. Eu acho, né, hoje, olhando para aquela lei, a gente podia pensar em uma coisa diferente, exatamente para atingir essa experiência do usuário. E eu vou te explicar por quê. Hoje, se você for perguntar, de uma forma geral, o que é uma assinatura simples, uma assinatura avançada, uma assinatura qualificada para a população geral, você vai ver um certo tipo, e as pessoas até que conhecem o assunto, assim, não são pessoas leigas no assunto. Você vai ver respostas diferentes, você vai ver respostas que têm um nível de sombreamento muito grande, que tem um nível, você fala assim, peraí, não, mas isso não é isso, isso não é isso, não é isso. E eu acho, e eu tenho hoje essa percepção, que a gente deveria ter construído, e a gente pode fazer isso, quem sabe um dia, a gente devia ter rumado muito para o que a lei canadense faz. A lei canadense hoje estabelece 2 níveis, Edmar. Porque fica mais fácil para a sociedade perceber. O que é uma assinatura qualificada? No Canadá não se trata de qualificada, mas tem a mesma vertente, né? O que é uma assinatura qualificada e o que é um outro tipo de assinatura? Fica mais fácil a gente estabelecer os parâmetros, fica mais fácil a gente estabelecer a linha divisória disso tudo, né? Não é que esteja errado a gente fazer os 3 níveis de assinatura, não. Muito pelo contrário, tecnicamente está hiper correto. E mais do que isso, né? Eu lembro que quando eu escrevi um e-mail para o governo à época, explicando o que era cada tipo de assinatura, um e-mail longo, acredito que ninguém tenha lido aquilo, mas enfim, um e-mail longo que no final fazia exatamente a aderência com o modelo europeu, né? Mas eu queria fazer esse disclaimer contigo exatamente porque eu acho que nessa linha que eu tenho tratado aqui contigo, assim, a gente precisa pensar muito no usuário, como o usuário percebe a tecnologia, como o usuário entende o que é cada uma da tecnologia. E hoje você vê um nível de sombreamento muito grande, né, em relação ao que é uma assinatura simples, o que é uma assinatura avançada, o que é uma assinatura qualificada, onde é que ele se vê, né? Então, assim, nesse sentido eu prefiro muito a lei canadense. A lei canadense ela estabelece 2 níveis de assinatura e ela fala onde é que a qualificada tem que ser aportada, como a 14.063 o fez também. Bom, de maneira muito resumida, né, Edmar? Assinaturas simples são aquelas que você consegue identificar o cidadão de uma forma relativamente segura, né? Ou seja, você tem algum mecanismo de identificar o cidadão e aí, nesse sentido, você começa a interagir com esse cidadão, né? Então, assim, por exemplo, um mecanismo de usuário e senha. Um mecanismo de usuário e senha é uma assinatura simples que você usa para um certo nível de aplicações, né? Um certo nível de interação com o cidadão. A assinatura avançada é aquela que já faz uso de processos criptográficos, que já faz uso de uma interação de uma vertente forte em relação à assinatura do documento, né? Então ela já usa processos criptográficos que fazem a assinatura de fato do documento usando algoritmos que são especificamente para isso. E você estabelece uma relação com o usuário a respeito disso, né? E a assinatura qualificada é a assinatura que no Brasil consagrou-se como assinatura ICP Brasil, né, moldada pela MP 2200, que além de fazer uso dos modelos criptográficos, você tem um ambiente auditado de todas as suas entidades que são credenciadas, que são levadas a um processo ainda mais robusto ou muito mais robusto para que você possa entregar esse insumo criptográfico, um certificado digital, para o cidadão, né? Então você tem aí, nesse sentido, uma escala no valor probante, né, das coisas. Então, assim, falando da teoria do valor da prova, sem querer ser muito técnico, mas é importante que as pessoas saibam disso, né? Então, a ICP Brasil, ele é um fim em si mesmo, né? Então, assim, em teoria, você não precisa de absolutamente mais nenhum componente tecnológico
para garantir que aquele documento ele veio de onde tem que vir, ele foi assinado por quem tem que assinar, ele está íntegro, né? Então é o que a gente chama na cadeia de valor probante como a assinatura mais forte, e a gente deu o nome disso de qualificada. Resumidamente, né, Edmar, essa é a questão, essa é a ponderação. Eu espero que você esteja gostando deste bate-papo com o Eduardo Lacerda. A gente agora precisa falar de um termo um pouco mais técnico, mas que talvez o nosso convidado possa nos explicar. Core Business de Segurança da ICP Brasil. O que é isso, Eduardo Lacerda? Legal, João, legal. Esse é um assunto bem legal. Bom, então, assim, prometo que a gente não será tão técnico, Edmar. Vamos fazer algo para que seja palpável, né, para o seu público aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para trás em relação à ICP Brasil. A ICP Brasil, o grande valor da ICP Brasil é o seu núcleo de segurança. A ICP Brasil proporciona segurança nas transações digitais e ao longo do tempo ela construiu um aparato, né, de segurança, um back-end de segurança para fazer isso. Eu comparo muito com as questões dos bancos, né? O banco tem um back-end para tratar sobre fraude, para tratar sobre processo, que inclui lá inteligência artificial, profissionais muito especializados, etc. Eu conheço muitos back-ends de autoridades certificadoras, né? E de grandes autoridades de registro que fazem isso com uma maestria espetacular, né? Então por isso que eu comparo muito esses processos. Nesse sentido, algum tempo atrás, ainda quando eu trabalhava no ITI, me deu um estalo, e você deve lembrar sobre isso, Edmar, assim, a primeira frase que me deu um estalo sobre essas questões de segurança, e a gente vai chegar lá no intuito da sua pergunta, o Renato Martini, né, ex-presidente do ITI, um dia falou assim, uma identidade física, quando ela é fraudada, para que a gente tire ela do mercado de circulação, é preciso alguma interação policial, né, criminal, para que a gente possa apreender essa identidade física e tirá-la de circulação para que ela cesse os malefícios que ela faz. Um certificado digital, a gente revoga ele eletronicamente e cessa-se os efeitos maléficos daquele certificado digital que porventura foi fraudado, ou seja, a gente protege o usuário. Isso me deu um estalo ao longo do tempo para falar assim, a ICP Brasil ela tem todos os mecanismos para criar um invólucro de proteção naquilo que ela vende, naquilo que ela comercializa. Ela tem esses mecanismos, ela tem esses controles. Ela tem controles de revogação, ela tem controles de auditoria, ela tem uma ampla rastreabilidade de absolutamente tudo que é feito. Ela tem seguranças lógicas que vão de HSM a compartilhamento de senhas, enfim, o ambiente, o core business, e é isso que eu chamo do core business da ICP Brasil, o core business de segurança da ICP Brasil, ele é muito sólido, Edmar, ele é muito sólido. Feito isso, eu comecei a pensar assim, falei, mas por que a gente está levando então a experiência de barreiras de segurança para o usuário? Por que a gente está levando mais e mais e mais barreiras ao usuário? Se a ICP Brasil consegue tratar dos seus procedimentos internamente, no seu back-end, se ela consegue ter esse controle. Veja, eu não estou falando aqui que não haverá uma fraude, que é fraude zero. Não, nenhum ambiente é assim, né? Hoje no ambiente bancário, a fraude ela rumou para outros lugares, né? E acontece ainda fraude. Você explora mais uma vulnerabilidade do usuário, enfim, você faz algumas coisas para você poder burlar todo o sistema. E na ICP Brasil não é diferente, mas o seu core business de segurança ele é muito firme para controlar esses processos de fraude. Então, uma das coisas que eu comecei a pensar, e é isso que eu comecei a levar, e você participou muito dessas interações, por que a gente está levando isso para o usuário, né? Por que a gente não está pensando muito em recrudescer esse core business da ICP Brasil e deixar a experiência do usuário mais leve, deixar que esse fluxo de emissão de um certificado digital, de uso de um certificado digital, ele seja mais leve, mais interativo, né, para o cidadão. E a gente
e você acompanhou muito da minha carreira lá no ITI, era muito disso que eu pensava, que eu arrumava, assim, simplificação dos processos, né? Videoconferência, a questão de você ter, possibilitar um modelo de negócio que seja interativo, transacional, né? Enfim, todas essas coisas que visavam o atendimento ao usuário através de múltiplas plataformas e que a gente facilitasse a experiência do usuário, né? Que a gente facilitasse esse processo. E eu acho que isso é o grande desafio, Edmar, da ICP Brasil. Eu acho que a ICP Brasil ela é muito sólida no seu núcleo, ela tem controle de absolutamente tudo. O que precisa evoluir, na minha opinião, a gente precisa agora tirar a fricção com o usuário, torná-la mais leve, torná-la mais interativa, facilitar para todos os usuários. Tem usuário que assina 300 vezes no ano, tem usuário que assina uma vez, 2 vezes no ano. Como é que a gente atinge esses públicos, né? Como é que a gente faz isso de forma mais leve? Eu acho que esse é o grande desafio da ICP Brasil. Porque a fraude vai ser controlada e eventualmente, se tiver alguma lacuna nesses processos de controle, se cria, né? O usuário hoje ele adere a uma tecnologia porque ele vê facilidade, né? Então você usa o seu aplicativo de conversas online, não é porque foi difícil baixá-lo, porque é difícil usá-lo, não. Porque com 2 cliques você faz absolutamente tudo. E hoje você está enviando uma foto, você está enviando dinheiro, você está enviando uma mensagem, você está fazendo isso de forma muito fácil. E tem segurança? Tem muita segurança. Aliás, segurança criptográfica, né, de tudo. E onde é que está essa segurança? Lá no back-end. Está lá em processos que o usuário não vê. Está lá em processos que o usuário não tem barreiras para o usuário transpor para que a gente faça essa segurança de não vamos ter nenhuma fraude. Não, ela está lá no back-end controlada. Então, se a ICP Brasil achar exatamente a resolução dessa equação, sabendo que ela tem um core business de segurança muito sólido, muito firme, levando essa experiência do usuário mais leve, mais acessível, menos burocrática, com vários modelos de negócio, com vários canais de transmissão, com várias formas de você emitir um certificado digital, que eu sei que é muito isso o rumo que a ICP Brasil está tomando, pensar menos nessas questões muito burocráticas, porque sempre foi assim. Não, tá lá, sabe? Por exemplo, o debate, né, o debate que eu sei que está acontecendo sobre sala-cofre, né, assim, que é importante, tirando a parte dessa questão de modelo de negócio, a questão da sustentabilidade da rede ICP Brasil, de mais players que chegam ou não chegam na ICP Brasil, mas você tem uma parte que é de segurança lógica que não precisa da segurança física. Veja, apartado do debate que também tem que ser feito importante daquilo que eu falei, tá? Negócio, sustentabilidade, players que entram e saem, enfim, isso é muito importante. Mas eu acho que é isso. Isso é o core business da ICP Brasil, sabe, Edmar? Que para mim é o grande ativo da ICP Brasil. É a grande alavanca da ICP Brasil para poder catapultar novos negócios, para poder atrair mais usuários, para ser também um grande sucesso com a pessoa física. Se a gente conseguir isso, vai bem. Eu acho que o futuro da ICP Brasil é muito, muito promissor. Eu diria que a história da ICP Brasil pode ser contada em 4 partes. A gente tem a primeira parte ali, na primeira década da medida provisória 2202, que é de credenciamento das principais entidades, das principais ACs. A segunda década ela é marcada por uma explosão de aplicações que faziam uso, e até hoje fazem, de certificados digitais. E aí a gente chega num meio dessa segunda década, não necessariamente no meio da década, mas a gente tem um período de pouca normatização, um período de muita fiscalização e depois a gente tem um período de reavaliação de todos os postulados da ICP Brasil. Aí em maio de 2019, a gente tem o que eu costumo dizer a resolução Light and Fast da ICP Brasil, a resolução 151, que deixou o processo muito menos proibitivo, com compliance muito menos proibitivo, as ARs ficaram mais leves e, consequentemente, ficaram mais ágeis. Nesses debates sobre a permanência do negócio da certificação digital, você não acha que a gente falou muito de preço e pouco de valor? Você tem toda a razão. E você tem tanta razão nesse sentido.
me equivoquei em alguns momentos nisso, tá, Edmar? Assim, e é verdade isso que você falou, assim, olhando agora de forma mais ampla, né, de forma mais horizontal para tudo, eu acho que por muitas vezes a gente, em reuniões, né, com o mercado, a gente batia muito nessa questão, né, custo, preço, vamos para preço. É claro que custo é muito importante, né, Edmar? Eu não preciso falar para vocês, né, que trabalham dioturnamente nesse mercado, que custo é importante. É óbvio que você balancear essas questões de custo para o usuário é muito importante. O usuário, ele não vai pagar um canal de assinatura se o canal de assinatura custar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês, só porque ele é bom. Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe disso. Mas nesse sentido que você está falando, é que eu acho que eu me cobro muito isso. A gente falou muito sobre custo e a gente devia ter explorado isso que a gente falou anteriormente, que era a leveza das ações, a agilidade nas ações, a menos burocracia das ações, a experiência do usuário da SP Brasil, né? É como se a gente, imagina se a gente conseguisse transformar, estou falando de forma né, figurativa, mas imagina se a gente pudesse transformar a SP Brasil em 2 cliques. Né? Imagina se a gente pudesse transformar a SP Brasil no seu aplicativo de conversas online, né? Assim, imagina se a gente pudesse... Imagina se o token fosse tudo em... Exato, é isso, entendeu? Imagina se para o usuário fosse tudo muito fácil. A questão do custo importante, ela estaria ali, à margem dessa discussão, uma importante discussão, mas ela estaria à margem da discussão. A gente estaria focado muito na questão de experiência do usuário, de como usar, né, esse certificado digital. Eu acho que isso é uma coisa que eu me cobro hoje, sabe, Edmar? Assim, nas discussões que a gente teve no passado, a gente poderia ter explorado muito essa parte tecnológica, a gente ter aberto muitas questões de oportunidade, mas tem um ponto que você falou no começo da sua pergunta que é importante, que é a MP 2200. Né? Você sabe, muitos do seu público que me conhece também sabe, talvez eu seja o maior crítico da medida provisória 2200, né, que tenha. Porque ela é importante, é claro, eu não estou nem um pouco tirando a importância da medida provisória e nem daqueles que o fizeram lá em 2001, que foi um marco espetacular, né? Imagina, você chegar no Brasil e falar, não, vamos criar uma infraestrutura de chaves públicas que vai transformar os negócios, vai transformar a nossa sociedade, vamos tentar pegar uma referência, como se pegou a referência da lei de 93, né, da Europa. Então, ele é um marco espetacular. Mas 20 anos depois, 21 anos depois, você pode olhar para ela e você encontra lacunas de todas as formas, Edmar, de todas as formas. Jurídica, técnica, procedimental, de estrutura, de absolutamente tudo. De amarrar coisas, né, assim, que a gente não precisa. Né? Hoje se faz assinatura sem certificado digital e isso pode ser uma assinatura qualificada por entes credenciados, por entes exatamente como entes que existem hoje, autoridades certificadoras e autoridade de registro. E a gente poder explorar outras formas que essas assinaturas se aderem melhor às aplicações que uma empresa ou alguma coisa, algum negócio, algum segmento da sociedade precisa. E a gente está muito amarrado. Isso vai ser um problema daqui a pouco, porque as coisas vão acontecer daqui a pouco em relação à troca, né, a troca da tecnologia, eu vou colocar assim para não entrar em muitos termos técnicos, e isso vai ser a MP 2200 vai ser um problema nesse novo mundo que a gente vai explorar aí de novos ataques que vão acontecer e esses algoritmos que sustentam toda essa tecnologia serem trocados. Então, assim, o que eu acho que a gente, de fato, precisa, e muito, e você acompanhou quando eu estava no ITI, assim, a gente precisa repensar, né? Vamos lá, hoje a gente tem 2 leis de assinaturas, Edmar. Daqui a pouco a gente vai ter emendas a essas leis, né? A gente vai emendando essas leis e daqui a pouco a gente vai criar uma outra lei de uma outra assinatura para tratar de um outro problema que a gente precisa resolver. Por que não a gente, né, me lembra muito o sistema de identificação nesse sentido, né? A gente tem muitas leis que falam sobre muitos documentos, sobre muitos sistemas de identificação, né? E a gente vai fragmentando coisas, e isso para o usuário não é bom, isso para o país não é bom, isso para o Estado não é bom, né? Mas por quê? Porque a MP 2200 ela tem uma defasagem tremenda, ela tem ela tem muitas lacunas, muitos problemas lá,
muitas coisas consolidadas, muitas coisas positivas que têm que ser aproveitadas, mas muitos problemas. Eu diria que 70%, 80% dela é problemática. É problemática para a ICP Brasil, é problemática para o ITI, para o seu núcleo, né, para aquela entidade pública que cuida, né, desse sistema. Então, enfim, é preciso rever também esse caminho, tá, Edmar? É isso que eu quero dizer. De fato, a discussão sobre custo ela foi mais exacerbada, volto a dizer, ela é importante, mas ela de fato não deveria tomar conta, a gente deveria tomar conta mais dessa questão da leveza e múltiplos negócios transacionais por serviço, aqueles que precisam, e todo o processo para facilitar a vida do usuário, do que de fato a discussão sobre custo. Mas isso também remete a um problema raiz da criação da ICP Brasil. Importante lá atrás, mas que hoje precisa ser totalmente revisto. O papel da ICP Brasil, que eu acho que pode ser muito maior, como eu te disse aqui no começo, como a gente estava falando aqui no começo, né? Explora, tudo gira em torno de criptografia, Edmar. Tudo gira em torno de criptografia. Se o mercado colocar isso na cabeça e explorar isso, assim, é o insumo, é o ativo, aquilo que eu falei, são os dois principais ativos, é conhecer o cliente e ter o insumo criptográfico na sua mão, né? Aquilo que vocês entregam não serve só para assinar, não, isso serve para proteger dados também. Olha o espetáculo, né? Desse insumo, o que isso pode gerar de negócios, né? Mas isso a gente precisa voltar lá para a legislação e precisa né, amadurecê-la, reformá-la, né, exatamente para que a gente não comece a fragmentar leis e criar novos processos, novas leis, etc. Mas eu acho que a gente, corroborando com o que você falou, é isso. Eu acho que se a gente tivesse explorado mais esse valor, o valor core business ICP Brasil muito sólido, muito seguro, e essa experiência do usuário, vamos rumar para isso e talvez migrar nossa legislação para facilitar, né, esse ambiente de negócio aqui, de fato, eu acho que a gente teria um caminho mais assertivo. Não que a ICP Brasil não esteja crescendo, não é isso não, tá? Mas seria mais assertivo, mais lúcido, né, para a nossa sociedade. A Lei 14.063 introduziu na nossa legislação a possibilidade de emitir um certificado digital ICP Brasil de forma diversa da presencial. Eu acho que é sempre importante a gente recordar que ali houve um bom uso de técnica legislativa, porque a lei não amarra a emissão não presencial a qualquer tipo de tecnologia. E mais recentemente a gente teve a aprovação da Autoridade de Registro Eletrônico. Eu acho que esses dois eventos são os eventos mais disruptivos da história da ICP Brasil que a gente conhecia até então. Como é que você enxerga esses primeiros anos de emissão remota, por videoconferência, e o advento da Autoridade de Registro Eletrônico? Legal. Você falou na palavra disrupção, né? Você usou o termo, né? Eu aprendi com você. Olha só que legal. Assim, aquele artigo, o que ele faz? Ele altera a MP 2200, completamente defasado, para um procedimento que é mais natural, mais agnóstico, que é o que deve ser uma lei, né, de entregar alguma coisa, de criar essa possibilidade de você poder vender esse insumo criptográfico, né? Faz um procedimento na qual ele oportuniza-se que você remodele ele sem ir para a lei, né? Oportuniza-se que você faça um debate interno da sociedade sem você ir para a lei. Constrói-se a amarra legislativa, mas faz com que crie esse mecanismo para a gente discutir. Exatamente. Eu vou contar uma história para você então aqui também. Estou contando muitas histórias hoje aqui. A videoconferência foi um processo engraçado. Não é engraçado o termo, mas o engraçado foi a forma, né? Porque ele teve muito debate interno dentro do ITI, Edmar. Muito. Eu queria muito, desde o primeiro momento, mas existiam-se algumas amarras a serem superadas dentro do ITI.
e existe a amarra legislativa, ou seja, aquela parte assim, identificação presencial. Vamos para o termo do que é identificação. Será que a identificação ela tem que ser sempre presencial ou identificar dentro de um sistema? Né? E aí a gente explorou a MP 2200, que não falava que toda a emissão tinha que ser, né, identificada presencialmente. Ela falava que a identificação presencial dentro do sistema, por meio de uma autoridade de registro, tinha que ser feita. E aí, da outra forma, a gente poderia explorar, né, essas questões. E a videoconferência foi mais ou menos assim, eu fechei esses termos legislativos já com o procurador-chefe do ITI, o Alexandre, e entrei numa reunião, que eu nem participava dessa reunião, mas estava o pessoal do ITI, entrei na porta e falei, na próxima reunião do Comitê Gestor, ainda sem a mudança legislativa, né? Para essas questões de renovação e para outras questões que o usuário já está identificado, a gente vai fazer videoconferência. E fechei a porta. E eu ouvi o burburinho, né, lá dentro da sala. Não, que isso, peraí. Foi uma discussão intensa dentro do TI, até a gente chegar na reunião do Comitê Gestor, acho que era final de 2019, eu não lembro, você deve recordar melhor. E foi uma discussão intensa dentro do Comitê Gestor, né, aquele tempo. Mas é exatamente isso. Eu tinha mais ou menos a certeza, Edmar, que a gente precisava... A gente tinha uma experiência, que era da Europa, a Europa fazia videoconferência, e eu sabia que aqui, se a gente fizesse videoconferência com o core business de segurança que nós temos, com a experiência dos agentes de registro, em tratar com o usuário da sua venda, a gente não teria problemas com fraudes. A gente conseguiria controlar esses processos. Por quê? Porque a gente está maduro, a gente é muito maduro, a gente, né? A ICP Brasil é muito madura. Eu estou falando a gente ainda da minha época de TI. Era muito maduro esse processo, então dava para fazer, dava para chegar lá. Nesse sentido, né? Então, essa historinha por trás da videoconferência, que assim, foi um debate lá no Comitê Gestor, mas foi um debate muito grande também dentro do ITI, né? Até as pessoas entenderem que precisava rumar para esse caminho. E o debate na MP, eu não sei se você vai lembrar, na verdade, essa questão da videoconferência, não é de abrir da videoconferência, mas se oportunizar uma outra forma sem ser a presencial, ela começou em uma outra MP. Ela era para vir numa outra medida provisória, que se entendeu bem que não era o local dela, né? E aí teve uma atuação muito firme do mercado, que eu sei que você participou, eu sei que o Egon participou, eu sei que a Francimara participou, eu sei que as autoridades certificadoras participaram. Teve uma articulação muito forte para inserir, né, aquele pedaço, né, que a gente tinha escrito dessa disrupção, dessa proposta agnóstica, né, da outra forma sem ser a presencial na primeira emissão, dentro da MP das assinaturas, que é o mais acertado. Mas volto a te dizer, tem muito mais coisas interessantes que a gente pode explorar nessa vertente de ser agnóstico na tecnologia, da gente modernizar a legislação para que ela possa oportunizar negócios. Eu acho que é isso que talvez até tenha faltado experiência para mim, na época, tentar explicar isso ao mercado. Assim, a gente transformar a legislação oportunizando negócios, facilitando a vida do usuário, tornando ainda a questão segura e oportunizando negócios. É esse tripé, né, que a gente está tanto batendo aqui, comentando. E essa transformação legislativa, que é benéfica para toda a nossa sociedade, como foi benéfica a videoconferência para a emissão de certificados, ainda mais quando ela veio, né, Edmar? Ela veio num momento de pandemia, ela veio num momento difícil, né, da nossa sociedade. Então, tem muito mais coisas a serem transformadas, a serem pensadas nesse sentido. Então, eu acho esse o debate mais interessante, Edmar, para a gente fazer dentro da ICP Brasil, dessa transformação e oportunização de negócios. É uma polêmica muito parecida com aquela quando da aprovação do certificado digital em nuvem, né? Porque se falava muito da posse do certificado e aí o texto da medida provisória favorecia muito quem era a favor da proposta, porque a medida provisória não fala em posse, né? Ela fala em uso, conhecimento e controle. Mas eu acho que transformação digital é cultura e não tem como a gente fugir desses embates, desses conflitos. A gente está batendo um papo com o Eduardo Lacerda, perito criminal da Polícia Federal, mestre em engenharia elétrica e ex-servidor do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. A Autoridade de Registro Eletrônica veio para ficar, ela vai ser um facilitador
da vida do cidadão? Acho que sim. Como a gente está falando assim, ela se iniciou lá atrás, né, com o que você comentou sobre certificado em nuvem, né, assinatura remota, e todos esses procedimentos que a gente foi criando ao longo do tempo, né, videoconferência, ou seja, outras formas de atendimento ao usuário, outras formas de se relacionar com a ICP Brasil. Então eu acho que sim. É claro que tem um debate muito interessante, e você é muito mais conhecedor do que eu, Edmar, desse debate, que é um debate de modelo de negócio, né? Que é um debate de onde fica a sustentabilidade desse processo. Tem um debate de custo, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer essa interação segura, né? Ou seja, se a gente conseguir relacionar, que aí tem a ver com conferências biométricas, né, conferências biográficas do cidadão, todos esses processos de back-end que a gente chama. Quando a gente amadurecer todo esse processo, e a gente está caminhando para isso, tá? A gente está caminhando por esse amadurecimento. Eu acho que a eletrônica ela vem para ficar, eu acho que ela vai aderir, mas como uma possibilidade, né, como uma forma de interação com o usuário, quem sabe... Mais um canal de atendimento para o usuário. Mais um canal de atendimento para o usuário, assim como poderia ser um token, um ATM, assim como o banco fez com o seu ATM e agora faz com, né, o seu aplicativo. Eles existem, né? Assim, os ATMs, você fala assim, diminuiu, o ATM diminuiu, mas eles estão lá, né? Ainda provendo serviços ao cidadão, né? O balcão do banco está lá, né? Ainda provendo serviço ao cidadão. De novo, né, dando o exemplo do banco como comparação, e o banco percebeu que ele precisava desses múltiplos canais para atender o seu cidadão, para tornar a vida do seu cliente mais fácil, menos onerosa, né? E eu acho que a ICP Brasil também ruma para isso. Eu acho que é exatamente as formas de atendimento, as múltiplas formas de atendimento, elas visam exatamente deixar a vida do cidadão mais fácil. Né, o que é muito um foco, né, nosso, ou seja, os produtos focados ao cidadão. Cada vez mais que a gente se aproximar dessa facilidade para o cidadão, ótimo. Então eu acho que é mais um canal de atendimento, eu acho sim que ele veio para ficar. E agora é criar os procedimentos, criar as interações, rever processos, né? Se tiver alguma lacuna no back-end, que se corrija a lacuna no back-end, né? Mas não leve essa barreira ao usuário, não vamos levar a barreira para o usuário. Eu acho que é isso muito o recado, sabe? Que é isso muito que eu penso, é esse estalo, né, que eu falei que me deu lá atrás. Então eu acho que é um canal que veio para ficar, eu acho que tem tudo para dar certo e a gente está preparando, né, do outro lado, né, o lado da identificação, para que tudo dê certo. Esse foi o papo com o Eduardo Lacerda, eu espero que você tenha gostado. Queria deixar um espaço para o Lacerda fazer as suas considerações finais. Edmar, eu queria te agradecer, né, pelo convite da gente bater um papo, né? Eu acho que foi muito isso, né? Um bate-papo nosso. Foi um prazer te rever, meu caro. Eu acompanho a sua vida profissional. Você é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa e você verbaliza aquilo que você estuda de forma muito clara e muito justa. Essa é a percepção que nós temos de você e é por isso que você se tornou uma referência, né, nesse mercado da ICP Brasil, uma referência ao governo também, né? Assim, você está cada vez mais conhecido e isso é bom, isso é fruto do seu trabalho, né? Então eu queria te parabenizar por tudo e te agradecer a oportunidade e sempre que quiser, conte comigo para a gente bater um papo, falar sobre outros assuntos, enfim, é um prazer. Continue comigo aqui, Edmar Araújo, vamos ficar conectados e você vai conferir muito mais conteúdos como este aqui no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, forte abraço, valeu!